Então, a gente vai trabalhar hoje, a gente está falando de plantação de igreja. Semana passada a gente falou sobre a necessidade de plantar igreja e a gente também falou sobre alguns princípios para uma plantação de igreja, pelo menos 12 princípios saudável para uma plantação de igrejas. Hoje a gente vai falar sobre essa igreja, né? Essa igreja que a gente quer plantar. Que igreja é essa? Né? E quais são as características dessa igreja? Essa igreja que nós estamos falando. E toda a nossa temática vai ser nessa frase: uma igreja funcional na sociedade. Porque quando a gente fala de plantação de igreja, não é simplesmente juntar 4, 5 pessoas, fazer uma ata, fazer uma reunião e depois plantamos uma igreja. Né? Que cara tem essa igreja que a gente quer plantar? Qual é o objetivo, né, que Jesus tinha em mente? O que ele tinha em mente quando ele pensou na igreja? Né? Qual a base teológica dessa igreja que a gente está querendo plantar? Então, a gente está trabalhando mais ou menos esse tema, nesse foco, uma igreja que funciona na sociedade. Não é uma igreja apenas uma religião, uma igreja religiosa que alguém vai conhecer pelo seu nome ou pela sua denominação, mas qual a função, qual a utilidade dessa igreja na sociedade? Então, uma igreja funcional na sociedade. A base teológica que nós temos para a igreja é que essa igreja, pela palavra de Deus, ela pode ser chamada pela Bíblia como comunidade de amor e graça. Também é uma comunidade de fé. É uma comunidade de um povo que tem que ter fé, né? Até porque Jesus ensinou que sem fé é impossível, né? Agradar a Deus. Até a palavra de Deus nos ensina isso. E sem fé é impossível agradar a Deus. Comunidade do Espírito, comunidade da presença de Deus e comunidade para o serviço, né? Serviço, e esse serviço aí é que é o segredo de como essa igreja vai funcionar na sociedade. Quais são as marcas dessa igreja que a gente quer plantar? Primeira marca que a gente vê é a marca da unidade. Essa marca está em Efésios capítulo 4, versos 4 a 6, Efésios 1, 22, 23. A gente vê essa marca, a primeira marca da igreja, que essa igreja é una, é uma igreja única. Desde o primeiro dia que a gente vem trabalhando, eu venho falando sobre isso. E nós estamos trabalhando uma igreja, a igreja invisível de Cristo. A igreja é a macro-igreja, né? Não especificamente uma igreja local, mas uma igreja, nós chamamos de igreja invisível. A igreja, ela é única, até porque quando Jesus falou assim: edificarei a minha igreja, eu acho muito interessante esses artigos aí. Esse artigo aí, né? A minha igreja, não tem as minhas igrejas. Artigo A, uma igreja só. Um corpo, como disse Paulo em Efésios, capítulo 4. Uma cabeça, muitas partes, mas uma só igreja, chamada a comunidade que tem um corpo, uma cabeça e muitas partes. Essa igreja também, uma das marcas dela é a santidade. Por quê? Porque o Espírito habita nessa igreja. Quer dizer, o Espírito Santo habita na igreja. E quem é o Espírito Santo? O próprio Deus. Deus é santo. O Espírito Santo habita na igreja. Temos aquele texto que não sei se é Paulo que fala assim, sede santos, porque é o próprio Deus falando, né? Sede santos porque eu sou santo, né? E na verdade Deus é santo e Ele habita na sua igreja e a sua presença é uma presença de santidade. E, terceiro lugar, uma das marcas dessa igreja é a apostolicidade, fundamentada no testemunho dos apóstolos e na palavra de Deus. Nós temos também
algumas outras marcas dessa igreja, como por exemplo, adoração. A igreja é uma comunidade chamada para adorar a Deus. Já dizia Martinho Lutero: se reúna para ouvir e discutir a palavra de Deus, e então louve a Deus com canções e orações. Hoje alguém colocaria essa frase ao inverso: comece a cantar e adorar, se tiver tempo, ouçam a palavra de Deus. Então, se reúna para ouvir e discutir a palavra de Deus, Martinho Lutero falou. E então, louve a Deus com canções e orações, mas o mais importante. E tem uma palavra grega aqui chamada poskuneo, significa denota o ato de inclinar-se ou prostrar-se em inferioridade submissa e profunda reverência a quem? A Deus. Uma das marcas da igreja é a adoração. Adoração é isso. Uma outra marca dessa igreja é a pregação da palavra, né? Pregação da palavra. Indispensável ao amadurecimento, padrão de conduta, só a Escritura. João Calvino falou: não temos que lidar com um Cristo despido, mas com um Cristo que é vestido com o Evangelho. E o Evangelho é a pregação. O Evangelho é a palavra de Deus. Então, a marca da oração, indispensável para a igreja, uma das marcas da igreja. A outra marca, pregação da palavra de Deus. É verdade que a gente não pode negar que em vários lugares tem muita coisa boa, né? Tem muita coisa boa aí que Deus tem falado, tem muita gente séria que leva a palavra de Deus a sério, muita gente comprometida com a inspiração da palavra e não negocia, né? Não negocia por nada, mas também a gente sabe que no meio disso tudo existe também muita coisa ruim. E Paulo nos preveniu de que a gente deve ouvir tudo e reter o que é bom. Reter o que é bom. O problema é você está sabendo reter o que é bom. Porque tem muita gente boa que não está retendo o que é bom. Por isso que a gente precisa aprender, precisa estudar, precisa a gente não pode ler a Bíblia como se lê qualquer coisa, mas sempre ler a Bíblia estudando a Bíblia, aprendendo, né? E procurando discernir o que a Bíblia está falando, né? Outra marca da igreja é uma das marcas que chamamos a terceira, sacramentos, que também é bíblica, né? E esses sacramentos são sinais, né? Sinal de participação na graça salvadora. Ele marca não simplesmente a presença da obra de Deus, mas a sua aplicação da graça salvadora aos pecadores. Por exemplo, um deles é o batismo, né? Então, é necessário na plantação de igreja, é necessário que a igreja exercite o batismo. Vocês podem concordar de um dia descobrir que tem uma igreja plantada, igreja de Jesus, mas que não batiza? O que vocês acham? Se vocês descobrirem que em seu bairro plantaram uma igreja, mas não há batismo. Não é só uma marca, né, mas ordenanças, né? Ordenanças. Agora, o batismo representa o quê? Confissão pública de uma decisão particular de fé em Cristo. É necessário o batismo. Alguém pode dizer, mas o batismo não salva. Até alguns alegam que o ladrão da cruz não teve tempo de se batizar, mas foi salvo. Casos especiais. Mas a pergunta não é nem se o batismo salva ou não salva. A pergunta é por que não batizar? Se o batismo é um testemunho vivo de uma confissão pública de fé em Cristo, qual o crente, verdadeiro crente, que não tem o prazer de confessar publicamente a sua fé em Cristo? E se isso é um sinal, o batismo, poxa, eu acho que deve ser feito com muita alegria. Então, acho que o batismo ele é indispensável também como uma dos sacramentos, né, da igreja. A ceia do Senhor, também um outro sacramento. Jesus instituiu
a ceia. Então, não é por acaso que a gente tem na igreja a ceia. Então, a ceia do Senhor é a expressão da comunhão entre os crentes no corpo de Cristo. Poxa, se você não tem esse prazer, está faltando alguma coisa. Então, instituído pelo Senhor Jesus Cristo como memorial de sua morte e ressurreição, para ser proclamado até que ele venha. Proclamada a ceia do Senhor é uma ordenança, é um sacramento que faz parte das marcas da igreja. Uma outra marca da igreja que é governo. O governo da igreja provê ordem e disciplina. Tem um livro muito bom do falecido Russell Shedd, né? Disciplina na Igreja. Eu gosto da maneira como ele escreve, bem, ele não é radical, né? É bem moderado, mas sem fugir da essência da própria disciplina da igreja, do governo da igreja. Uma igreja sem ordem e uma igreja sem disciplina, ou qualquer instituição sem ordem e sem disciplina, se torna o quê? Não tem. Pois é. Então, disciplina na igreja é indispensável para a santidade. Disciplina deve ser constante, ordenada e revigorante. Disciplina é uma exigência ética de Deus. Deus é um Deus de disciplina. Deus é um Deus de amor, mas diz que Deus também é um Deus de disciplina, porque quem ama, disciplina. Interessante isso. Não é como esse é o grande perigo que nós estamos vendo hoje, não é? Essa tentativa de querer tornar a graça uma bagunça, né? Mas a graça não pode ser confundida com uma desorganização ou uma deliberação de Deus para que o crente faça tudo. Então nós temos o governo, padrão de santidade, né? Ordem, Jesus falou sobre isso, Mateus 18, 15 a 20. Então, tudo isso nós precisamos aprender como marcas da igreja. Agora vamos ver as funções da igreja. Primeira função da igreja é que a igreja é uma comunidade. E isso tem tudo a ver com a koinonia, né? Que é uma palavra grega que significa a comunhão entre homens e mulheres que acreditam em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Então, isso é a koinonia. Então, a igreja ela tem a função de viver em comunidade. É certo que você pode ser uma igreja em qualquer lugar onde você esteja sozinho, mas a ideia de igreja, a função da igreja é mais corpo, é uma função mais de comunhão. A ideia é essa, junto, exato. Por isso que Jesus falou, e eu gosto muito dessa matemática de Jesus, porque ele disse assim: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio de vós. E ali é a minha igreja. Interessante, né? Então, a igreja não precisa ser uma igreja grande. Ela não precisa ter muita gente. Ela só precisa ter gente suficiente para se formar uma comunidade. E comunidade se forma com 2 ou 3 pessoas reunidas, adorando a Deus e invocando o seu nome. Ali Jesus estará conosco. Gosto muito disso. Comunidade. Koinonia. Uma outra função da igreja é a proclamação, que está ligada à palavra grega querigma, que significa mensagem verbal, né? Mensagem verbal do Evangelho de Jesus Cristo. Então, Deus quer que todos sejam salvos. 2 Pedro 3, 9. Então, precisamos pregar esse Evangelho, a proclamação do Evangelho. A quem? Os ouvintes. O Evangelho deve ser pregado na igreja e fora da igreja. Então nós temos aqui proclamação, querigma, mais uma função da igreja, pregar o Evangelho. A gente falou isso na primeira aula, até a gente fez uma discussão
de que, até usando aquela frase de que a maioria dos teólogos, né, não gostam de evangelismo e a maioria dos evangelistas, dos pregadores, não gostam muito de teologia. Mas o que a gente fez a crítica é que, na verdade, parece que na época da igreja primitiva, ou então alguns anos atrás, séculos atrás, havia uma disposição maior de pregar o evangelho. E hoje a gente não vê muito essa função da igreja, da pregação do evangelho. Outra função da igreja, serviço. E essa palavra está no grego como diaconia. Então a função da igreja é servir, não é? Então a igreja, ela não foi criada por Jesus para ser adorada. Interessante isso. Tem muita gente fazendo isso e não é essa a função da igreja, né? O adorado é o Senhor. Quem deve ser adorado é a Trindade. Adorada a Trindade. Pai, Filho, Espírito Santo. Mas a igreja, ela foi estabelecida, ela foi edificada, não é para ser adorada, ela foi edificada para servir, para funcionar na sociedade. Eu tenho visto as coisas inversas, né? Parece que a gente aprendeu, ou a gente esqueceu o que aprendeu, ou a gente não entendeu o que a palavra de Deus diz, mas a gente adora muito a questão da instituição da igreja, a gente fala muito da igreja, a gente chama muitas pessoas para a igreja, a gente dá uma importância muito grande à instituição e deixa de fazer aquilo pela qual ela foi criada, que é funcionar na sociedade. Isso é que é o segredo parece que a igreja, a instituição, toma o lugar de Jesus. E as pessoas que quiserem, que corram para lá. Nem o próprio Jesus, ele se posicionou dessa forma, né? Ele disse, eu vim para servir, né? Até o próprio Jesus, ele vai, né? Ele segue em busca das pessoas. Mateus capítulo 9. E Jesus percorria todas as cidades, povoados, lugarejos, fazendo o quê? Servindo a sociedade, servindo a comunidade. Jesus, o próprio exemplo de uma igreja que funcionava na sociedade, não é? Então, diaconia, serviço, nós fomos chamados para servir, a igreja tem que servir. Então, já eu conheço conheci uma história de uma igreja bem interessante, que é uma igreja batista, se eu não me engano, aqui no Nordeste, parece que na Bahia. O pastor, com uma visão bem interessante de diaconia, de serviço, ele descobriu que a igreja que ele pastoreava tem um hospital, e que esse hospital, como era de uma igreja, de uma cidade mais ou menos de um interior, mas que era um hospital bom, as pessoas vinham de outros interiores menores e se concentravam ali, naquele hospital, para vir pegar uma consulta, alguma coisa assim. E muita gente vinha e ficava ali o dia todinho esperando a consulta, alguém vinha visitar um paciente e tal, e aquele pastor teve uma ideia brilhante, né? Ele foi nos restaurantes, conversou com os donos de restaurantes, fez uma parceria com eles, e os restaurantes doaram comida e tal, e ele foi lá no hospital com um megafonezinho, convidando todo o pessoal que estava ali esperando para almoçar. Vocês podem vir almoçar, e se vocês acharem longe, olha, eu trouxe um micro-ônibus, está aqui, leva vocês e trazem vocês, depois leva vocês para jantar, depois traz vocês de volta, e eu sei que ele fez esse trabalho de uma forma assim tão extraordinária, que terminou isso saindo como uma reportagem
bem interessante, da própria Globo mesmo, né? Essa reportagem. Isso serviu de um testemunho muito, muito interessante sobre o que é a igreja, né? E a função da igreja na sociedade. Não é só entregar folhetinho e tal, mas a igreja ela precisa estar presente nas necessidades da comunidade. Então, é muito interessante. Tem que servir. Não sei se Ok. e abrindo, né, que está no interior sul da igreja. Então, além do serviço que esqueci da palavra. Tá aqui. Além do serviço que é diaconia, nós temos também testemunho. A igreja precisa testemunhar, que é uma palavra grega chamada martúria, né? Que vem de martírio também. Então, testemunho. Jesus fala, faça discípulos de todas as nações. O senhorio de Cristo, suficiência econômica, paz social, justiça pública e retidão nacional, tudo isso faz parte do testemunho da igreja. Então, o chamado cristão na vida cotidiana, imitação de Cristo, discipulado. Então, o testemunho cristão, mesmo em sofrimento. Então, a gente precisa, como igreja, como função da igreja, testemunhar. Eu gosto muito dessa questão da suficiência econômica, paz social, justiça pública e retidão nacional, porque a gente tem uma tendência de pensar que a igreja é só para cuidar da parte espiritual do povo. Eu não sou nem muito nem pouco favorável a essa ideia. Eu acho que quando Jesus colocou a igreja aqui na terra, ele colocou com esses elementos também, com essa funcionalidade também de trazer esse testemunho. Como é que nós vamos derrubar as portas do inferno? Como é que nós vamos o que são portas do inferno? É o que a gente está vivendo aí, as injustiças, a miséria, não é? a falta, a guerra, né? Quer que seja ela, a corrupção, tudo isso são portas de inferno. E se a igreja ela não entrar com contraponto, com uma nova proposta, né? Qual é a proposta da igreja? Tem que ser uma proposta diferente de todas as coisas que fazem parte das portas do inferno. Então, o testemunho da igreja é importante demais para funcionar bem na sociedade. A igreja ela tem compromisso também político na sociedade. Vamos discutir sobre isso. Essa igreja que Jesus idealizou, sonhou, que colocou nessa terra como uma alternativa. Essa igreja é uma alternativa de Jesus para mudar a sociedade. Porque se você vê lá em Mateus 16, 18, é uma alternativa que Jesus coloca essa igreja, ele institui para mudar, para que haja transformação na sociedade. Porque qual o problema nosso? Quando a gente fala em política hoje, a gente só pensa do lado negativo, né? Porque foi o que ficou mais, a impressão que ficou. Mas, na verdade, a palavra política envolve tudo uma dinâmica, né? de ajuda, de um ajudar o outro, o progresso, a cidadania, a organização, o bem-estar, família, até igreja, tudo isso está dentro da política. O problema é que quando a gente fala em política, infelizmente vem essa herança ruim. Mas eu acho que, por exemplo, você acha que a igreja deve se preocupar com economia, não é? Claro que sim, não é? A paz social, o meio ambiente, porque tem muita gente que diz que isso não é preocupação nossa, não é? Como nós não vamos nos preocupar com o meio ambiente se essa natureza foi feita por Deus para que a gente possa viver bem, né? Então a igreja não é só orar,
Igreja não é só cantar, igreja não é só pregar, igreja não é só botar a mão na cabeça, o sujeito sair curado. Eu acho que igreja é muito mais, a igreja que Jesus pensou é muito mais do que isso. Ela tem uma função muito mais abrangente, é transformação mesmo da sociedade. Por isso que eu gosto muito da missão integral. A missão integral da igreja que olha o homem inteiro, não é só o espírito, a alma, não é? É o homem inteiro, o homem, alma, corpo, alma, quem conhece, quem aceita os três, corpo, alma e espírito, mas o homem inteiro, o homem integral. Eu sou da escola da missão integral. Todos, exato. E para todo o sentido da vida, né? Trabalhar em todo o aspecto do bem-estar humano. Eu gostei de uma frase do falecido Robson Cavalcante. Já ouviu falar? Não. Ele faleceu. Robson Cavalcante. Ele dizia assim nas preleções dele: se o evangelho deve se preocupar, se a igreja deve se preocupar em apenas salvar almas, né? O melhor lugar de se pregar o evangelho é no cemitério. Porque lá... Então é essa igreja que a gente está falando aqui sobre plantar. Não é plantar numa igreja por plantar, porque você tem uma boa oratória, você tem bem eloquente, e você dizem alguns carismáticos e tudo mais, você é um pregador, então eu vou plantar uma igreja porque eu sou o cara. Não é isso, né? Plantar igreja não é simplesmente isso. Eu vou plantar uma igreja porque é modismo, todo mundo está plantando, eu vou plantar. Outro, eu estou querendo um status melhor, vou plantar uma igreja porque eu quero ser pastor, porque eu quero tomar conta de gente. Não é exatamente isso. Quando fala em plantação de igreja, a gente está entendendo qual é o propósito da igreja. O que Jesus pensou sobre essa igreja? Quem é essa igreja? Que igreja é essa que você está plantando? Para não estar plantando qualquer coisa, como muita gente plantou por aí, e que hoje, infelizmente, nós estamos vivendo essa celeuma de frustração. Nós estamos com uma frustração muito grande de muitas igrejas que não deveriam ser plantadas. Se não fossem plantadas, talvez resolvesse mais problemas do que hoje nós estamos com grande dificuldade. E é por conta disso, de igrejas mal plantadas, ou então desnecessariamente plantadas, ou desorganizadamente plantadas, que a gente hoje está pagando um preço alto de ter que plantar de novo, com mais dificuldade ainda que nós temos. Vocês sabem que hoje, dentro das estatísticas, hoje o grupo que está mais crescendo, quer dizer, não é que está mais crescendo, um dos grupos que preocupantemente está crescendo na nossa estatística hoje são os sem igreja, os desigrejados. Quer dizer, o que eu estou falando? Estou falando daqueles que não estão numa igreja porque não aguentam mais. Ok, alguma pergunta sobre... Acabamos de falar sobre a igreja que Jesus quer que a gente plante, a igreja que Ele desenhou, a igreja que Ele idealizou, não é? Que está na palavra. Tudo que a gente fizer diferente, então não está dentro daquilo que Ele realmente pensou. É importante a gente entender que a igreja é essa.